Alô, pessoas. Nós vamos estudar um pouco de geometria espacial, geometria analítica espacial, né? Ver como é que se faz conta com objetos geométricos no espaço, que agora a gente estava mexendo no plano. E para isso a gente precisa estudar alguns fatos básicos de geometria espacial, para até fixar notação e tudo. E aí então, no capítulo, na seção 17 do texto, está escrito aí que a gente vai estudar pontos, retas e planos no espaço, como que a gente vai representar algebricamente, ou seja, como que a gente vai representá-los por matrizes para a gente fazer conta com eles. E vamos ver alguns conceitos, algumas posições relativas e tal, e principalmente também fixar alguma notação e algum jeito de escrever as coisas, de representar. E então, para isso, a gente passa para a seção 17.1 aí, 17.1, que tem alguns fatos básicos de geometria euclidiana espacial. E a gente vai tratar como um conjunto de axiomas, a gente vai tratar isso como as situações que são da natureza da geometria espacial, que não pode gerar dúvida, entendeu? Então vamos começar. Então para cada são 13, são 15 ou 16 fatos, que a gente está aqui chamando de fato 1, 2, 3, 4, enumerando. Para cada um desses fatos, eu vou usar o quadro para fazer um desenho, um comentário. Então, a gente primeiro, vamos fixar quem são os objetos que a gente vai estudar, que são pontos, retas e planos. Os pontos são, em geral, grafados, né, representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B, M, ponto P, X, exatamente. Retas pelas letras minúsculas, em geral, R, S, A, B, U e V. E planos por letras gregas, minúsculas gregas, alfa, beta, gama, pi. Quando pi é muito importante, é muito natural. E a partir daí a gente começa então a enumeração dos fatos de acordo com o que está lá no texto. Então, fato 1, dois pontos determinam uma única reta. Ou seja, o que é uma reta? Uma reta é. Fato 1, uma reta é determinada por dois pontos distintos. Significa isso, dados dois pontos distintos, né? Existe uma única reta R dada por A e B. A gente denota A e B com setinha para cima e para baixo, mas na verdade isso aqui significa reta AB, que passa por A e B. Claro que isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Então, uma reta são dois pontos. Então, tratar com uma reta lá no espaço vai ser tratar com dois pontos, né? E vai funcionar igualzinho a gente funcionava com geometria analítica plana, ou ponto e vetor diretor, também dá. O outro fato que você está vendo é que três pontos determinam um único plano. Então, plano são três pontos não colineares. Então, quando você tem lá em cima dados dois pontos na reta, né, determina uma única reta. Aqui você tem que dados três pontos não colineares, eles determinam um único plano. Você tem A, B, C, três pontos não colineares, determinam um único plano. Significa que, dados três pontos não colineares, existe um único plano que os contém, né? Muitas vezes a gente escreve, nesse caso da reta, a reta é a reta que passa pelos pontos A e B, no sentido de que os pontos A e B definem a reta R, determinam a reta R, e no caso de um plano determinado por três pontos não colineares, a gente pode escrever que o π é o plano dos pontos A, B e C. Três pontos, como, né, se você dá três pontos não colineares, você dá o plano. O plano é determinado por três pontos não colineares. Muito bem. Passo 3 é que, se um plano contém dois pontos de uma reta R, então ele contém todos os pontos da reta R. Então, veja, o que diz aquele fato lá, fato 3?
Diz o seguinte, ó, se contém dois pontos, né? Se um plano contém dois pontos da reta R, se π contém dois pontos de R, então o que acontece? Então, R está contido em π. Significa que se você tem num plano dois pontos de uma reta, A e B, digamos, a conclusão é que essa reta está inteirinha no plano. Em outras palavras, uma situação como essa, você tem um plano, dois pontos de uma reta no plano, esse fato que a reta não está no plano, né, não acontece. Sim? Não acontece. Então a reta não curva, né? O plano deu para entender que dois planos, dois pontos de uma reta estando num plano, implica que a reta está contida no plano. Então aqui a gente está pensando assim, ó, rapidamente em símbolos, né? A gente pode escrever o seguinte, ó. Se A e B pertencem a R e também pertencem ao plano, então nós estamos considerando A e B elementos e a reta conjunto de pontos, né? Pontos são elementos, retas e planos conjuntos de pontos, a relação é pertinência. Então, se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida no plano π. Então agora a relação entre conjuntos, né? Reta é conjunto, plano é conjunto e a relação é inclusão. Contido, não está contido e tudo mais. Agora a gente volta aqui para o texto, vai lá ver qual que é o fato 4. A posição relativa, o que pode acontecer com duas retas? Elas podem ser coplanares ou não. Né? Se forem coplanares, elas são paralelas ou concorrentes. Se forem não coplanares, elas são chamadas de reversas. Então, o ponto 4, né? Ele fala o seguinte, que dadas R e S duas retas, então, das duas, uma. Ou seja, das duas situações seguintes, exatamente uma ocorre. Pode acontecer que elas sejam coplanares. Nesse caso, acontece o seguinte, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. De qualquer modo, existe aqui um único plano que as contém e aqui também um plano que as contém. Então, elas são coplanares, ou elas são paralelas ou concorrentes. A gente já sabia. Mas elas podem ser também não coplanares. Não coplanares, então, é caracterizado o seguinte. Bom, elas não podem ser nenhum desses dois casos. Então, elas não são paralelas e não se encontram. Então, a interseção entre elas como conjuntos é vazia, né? Então, R interseção com S é vazia, porque elas não se encontram, mas também elas não são paralelas. Então, elas têm direções diferentes. Um exemplo clássico é que você pega, por exemplo, uma caixa, né? Uma caixa. E você pega, por exemplo, arestas não paralelas de de faces paralelas, da base inferior e da base superior. Então você tem arestas não paralelas de bases paralelas, as retas não se encontram e não são paralelas, portanto são retas não coplanares. Retas não coplanares são chamadas de retas reversas. Então, essas retas aqui chamam-se reversas. Retas não coplanares ou retas que não são paralelas e não se encontram. Essa caixa de sapatos aqui não precisaria ser reto retângulo, né? As arestas inclinadas em relação ao chão não precisariam ser verticais. Aí a gente pede no texto que mais alguns exemplos de retas reversas aí. E o próximo passo do texto
que fala que, dados uma reta e um ponto P fora dela, por ali passa uma única paralela à reta dada, que é um axioma em geometria espacial, né? E plano. Então, o fato 5 diz o seguinte: dado uma reta R e P não pertencente a R, então uma reta R e um ponto fora dela, existe uma única reta S, né? Existe uma única reta S por P com S paralela a R. O axioma das paralelas no plano. No espaço ele também vale, não como um axioma, mas ele pode ser demonstrado, mas isso a gente não vai fazer aqui. É uma verdade incrível, né? Faz sentido acreditar nisso. Então a gente vai deixar isso aí para o leitor mais curioso procurar, por exemplo, o livro do Paulo César Pinto Carvalho e geometria espacial, ou então procurar também que a gente pode demonstrar, pensar como é que argumenta isso aí para geometria espacial. Para geometria plana é um axioma, para geometria espacial a gente vai considerar como uma verdade. Então, dados um ponto fora de uma reta que não contém um ponto, por ali passa uma única reta paralela à reta dada. Então, agora o fato 6 são como que a gente define um plano a partir de pontos e retas, usando aquele caso de definição de 3 pontos não colineares. Então a gente sabe que o fato 6 aí diz respeito a um plano poder ser escrito como um plano definido por 3 pontos não colineares. Então aqui A, B e C não colineares. Então veja, você tem 3 possibilidades aí, mais 3 possibilidades que são reduzidas a essa caracterização do plano por 3 pontos não colineares. Primeiro, você tem um ponto e uma reta que não contém o ponto. Se isso acontece, vamos chamar esse ponto de A. Vamos misturar a convenção aqui. Se isso acontece, basta que você pegue, por exemplo, os pontos B e C. Por exemplo, não, os pontos B e C distintos sobre a reta E. Nesse caso, você vai ter A, B e C não colineares e o plano π, que também pode ser definido pelo ponto A e pela reta R, ele é o plano π dos pontos A, B e C. Então significa que uma reta e um ponto fora dela definem um único plano. Definem um único plano. É isso. A redução para o caso de 3 pontos não colineares é essa daqui. O caso B são de 2 retas concorrentes. Se você tem 2 retas concorrentes, digamos U e V, você pega 3 pontos não colineares facilmente dizendo assim, olha, eu pego a interseção, em U eu pego um ponto B, em V eu pego um ponto C. Nesse caso, o plano das retas concorrentes U e V, ou seja, U e V, 2 retas concorrentes, definem um único plano. Ele é o plano dos pontos não colineares A, B e C tomados a interseção e um ponto fora da interseção em cada uma das retas. Então, de novo, a gente tem aí 2 retas concorrentes definindo um plano, reduzindo ao caso de 3 pontos não colineares. E o terceiro caso de retas definindo planos são quando você tem 2 retas paralelas. Você tem, por exemplo, A e B, 2 retas paralelas. A gente denota assim, ó, A paralelo a B, com essas 2 barrinhas aqui paralelas, significando isso. É simples, você pega um ponto, por exemplo, M numa reta, N e P em outra reta. Então você tem claramente 3 pontos não colineares e como consequência, 2 retas paralelas A e B definem um único plano. Ele é o plano dos pontos não colineares M, N e P
somados um numa reta, os outros dois em outras duas. Então, esses três jeitos de se representar pontos no plano, se determinar planos, são intrínsecos. Isto é, como a gente está lendo aqui, dependem dos objetos que são retas e pontos que estão contidos no plano. E para a gente passar para um pouquinho mais para frente, nós vamos definir agora o conceito de ângulo entre retas, que é um conceito que a gente já tinha definido no R2, né? E vamos definir de novo aqui, porque aqui vai ter uma diferença, né? Definição, ângulo entre retas, denotado por ângulo entre R e S. Vamos lembrar, no plano, o que acontece? No plano, duas coisas podem acontecer. Ou as retas são paralelas, R é paralela a S, e nesse caso o ângulo entre elas é zero. Sempre pensando em duas retas distintas, vai? Ou você tem duas retas concorrentes, R e S, e o ângulo é o menor dos dois ângulos formados. Você toma a menor das duas medidas. Essa medida é igual a essa medida é igual a oposta pelo vértice dela. Você tem duas medidas iguais, você tem duas medidas, possivelmente duas medidas diferentes aqui. Se você tiver duas medidas diferentes, você pega a menor. Então, nesse caso, o ângulo entre R e S é o menor ângulo formado por elas. Pode não ter o menor ângulo, né? Pode acontecer que as retas R e S formam quatro ângulos iguais, quatro ângulos retos. Nesse caso, o ângulo entre R e S é qualquer um deles, porque é o menor possível. E nesse caso é 90 graus. Então, o ângulo entre duas retas no plano é sempre a menor das possíveis medidas entre os ângulos entre as duas retas. Agora, no espaço, o que pode acontecer? No espaço pode acontecer que as retas sejam também, além dessas duas posições relativas coplanares, elas podem ser não coplanares. Então, o que a gente faz para para generalizar esse conceito? Você faz assim, ó, dadas duas retas R e S, para calcular o ângulo entre elas, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu escolho um ponto P. Então, escolha um ponto P no espaço. Então, você escolhe um ponto P no espaço. P. E aí, por P, você considera R' paralela a R e S' paralela a S. Então, por translação paralela, você traz a reta R. Então, trazendo uma paralela R' passando por P, existe uma só, né? E a reta S, ficando então a reta S', que é paralela a S, passando por P. E você pega, então, a menor das medidas possíveis do ângulo entre as duas retas, agora concorrentes, R' e S', e o ângulo entre R e S é o ângulo entre as retas paralelas R' e S'. No caso, a gente chamou de θ a menor medida possível. Simples. Agora, né, então, o terceiro fato aqui é o ângulo entre as retas R e S, definido como sendo o ângulo entre as duas retas paralelas R' e S'. Bom, chamando a atenção para esta palavra. Escolha um ponto P no espaço. Então, essa definição só será boa se isso não depender da escolha do ponto P. Significa o seguinte, se eu escolher um ponto... O que eu quero dizer é que, para essa definição ser boa, se eu escolher um ponto P, passar por aqui, R' e S', se eu escolher um ponto Q e passar por aqui, R duas linhas e S duas linhas, R' paralela a R, S' paralela a S, R duas linhas paralela a R, S duas linhas paralela a S. Então, por que o ângulo formado por R' e S' é o mesmo formado por
R duas linhas, S duas linhas. Isso é bem natural de se imaginar, isso é verdade, não depende da escolha. Se eu escolher esse P ou Q, esse desenho ficou mal feito, mas a gente vai... vocês vão me tolerar. Mas tem um argumento que mostra que não depende da escolha. Então, para quem estiver interessado em pensar, pode me procurar, pode pensar nesse argumento, está colocado aí no texto como exercício, né? Exercício 17.2, escolha um ponto Q diferente de P. Bom, exatamente o que eu desenhei, né? Mostra que o ângulo não depende. O ângulo entre as retas R' e S' e as retas R duas linhas e S duas linhas são iguais. Ou você pensa, ou você me procura, a gente discute. O próximo fato é duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Então, fato 7. Em símbolos, se R é paralela a T e S também é paralela a T, então R é paralela a S. Também muito natural de se pensar, né? Duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Elas não se encontram e são coplanares. Fato 8. Dados dois planos no espaço, ou são paralelos ou se interceptam segundo uma reta. Então, fato 8 diz o seguinte: quais são as posições possíveis relativas entre dois planos? São dados alfa e beta planos no espaço. Das duas, uma. Então, das duas possibilidades seguintes, ocorre exatamente uma. Eles são paralelos. São paralelos. Alfa paralelo a beta, ou a mesma coisa dizer que alfa interseção com beta é vazio. E 2, eles são concorrentes, né? Que significa dizer que eles se encontram segundo uma reta, né? Ou alfa e beta concorrentes. É a mesma coisa que dizer que alfa interseção com beta é uma reta R. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Então, assim, não pode acontecer que a interseção de alfa com beta seja um ponto. Então, não pode acontecer a interseção de dois planos ser um ponto. Isso não acontece no espaço. Então, isso é um jeito de a gente pensar que o espaço tem dimensão 3, né? Não tem dimensão suficiente para que dois planos possam interceptar apenas num ponto. Por exemplo, no plano, duas retas podem se interceptar apenas num ponto. Então, a reta tem dimensão 1, cada reta tem dimensão 1 e o plano tem dimensão 2. E se isso pudesse, então, se cada plano tem dimensão 2 e pudessem se interceptar num ponto, o espaço teria dimensão pelo menos 4. Mas como nosso espaço localmente é tridimensional, a gente mede de maneira independente a altura, largura e comprimento. Então, não mais que isso. Então, o nosso espaço tem dimensão 3, o que significa, em termos de pontos, de planos, e dois planos, quando se interceptam, eles não são paralelos, eles se interceptam segundo uma reta. Lá no fato está escrito assim: se a interseção de dois planos contém um ponto de uma reta, então contém toda a reta, contém mais um. Tá? Contém um ponto, então contém mais um, e portanto contém a reta formada por esses dois pontos. É um outro jeito de enunciar.